Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que está dentro da série Estabilidade Emocional. Então fique comigo aí, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Bora lá! Gente, para quem não me conhece pessoalmente, ou talvez você já deve ter percebido, mas eu tenho uma deficiência física nas mãos e também tenho nos pés, porém nos pés já não é tanto visível porque eu fiz cirurgia, então a cirurgia teve perfeito sucesso. Nas mãos, minhas duas mãos, no caso, nasceu igual esse braço esquerdo aqui. Esse braço esquerdo eu não consigo colocar a minha mão na minha cabeça, por exemplo, não consigo pegar nada direito. Aliás, pegar eu consigo, mas não consigo levantar, fazer muita coisa. Já esse braço eu consigo devido a uma cirurgia que eu fiz, e essa cirurgia praticamente dobrou o osso, assim, sabe, do meu braço, e depois de várias sessões de fisioterapia, hoje eu consigo comer sozinho, consigo colocar a mão na cabeça, pentear cabelo, consigo fazer praticamente tudo normal. Porém, quando eu era criança, eu sentia muito incômodo com isso, principalmente quando eu ia para áreas públicas, por exemplo, escola, igreja. Quando eu ia para lugares, né, onde as pessoas, tinha muito fluxo de pessoas, e aí algumas pessoas me olhavam muito, principalmente as crianças da escola, ficavam me olhando, me encarando muito. E isso me trazia um certo incômodo e aqueles pensamentos, não, por que eu sou assim, né? Por que eu não nasci igual a todo mundo? Por que eu, né, tenho essa deficiência? Aquelas perguntas que a gente sempre faz, mas eu fazia justamente por causa da deficiência física. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a ir na igreja com meu irmão, só que eu ia muito de vez em quando. E eu ia também no interesse mais de ir na salinha das crianças, naquela escolinha que toda igreja tem. E eu fui. E um dia eu cheguei em casa, um dia desse que eu fui, eu cheguei em casa, e aí eu comecei a refletir muito sobre isso, a pensar muito sobre isso, por que eu sou assim e tudo mais. E Deus me trouxe à memória aquele versículo de Jeremias que diz assim, olha, antes que você nascesse, eu já o conhecia e te designei a profeta para as nações. Esse versículo nos conta um pouco da história de Jeremias. Jeremias ele foi designado a profeta por Deus, porém ele usava a desculpa que ele era muito jovem. E por ele ser muito jovem, que ele não conseguia falar, que ele não tinha muito conhecimento, aquela coisa toda. E ele usava isso como desculpas para Deus. Então eu comecei aí a entender que eu sou muito amado por Deus e que eu sou um propósito de Deus. Porque muitas vezes a gente não entende por que Deus faz certas coisas, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo, mas um dia a gente vai entender tudo isso, sabe? E o propósito meu em relação a esse vídeo aqui não é simplesmente te contar a minha história, não. É simplesmente chegar para você na sua cara, sem que você fique com raiva de mim, e te fazer uma pergunta. Até quando você vai dar desculpas para aquilo que Deus já pediu para você fazer ou para aquilo que você sabe que você tem que fazer? Sabe, talvez a minha deficiência era para ser um empecilho na minha vida, porém eu não vou fazer isso e nem devo fazer isso. Talvez a minha deficiência, ela sim seja visível, mas talvez você tenha uma deficiência interna, talvez uma deficiência na mente, emocional, e que ela precisa ser tratada. E talvez essa deficiência te impede de fazer muita coisa na sua vida, te impede de progredir, de conquistar muita coisa. Mas eu quero te dizer hoje que é possível você tratar a sua deficiência. E eu preciso que você entenda isso. Você é um propósito de Deus, independente das suas limitações e suas dificuldades. Então não dê desculpas, mas não, começa a fazer, bora. Não deixe suas emoções falarem por você, não deixe suas emoções dirigirem a sua vida. Você não é suas limitações, você não é suas emoções, você não é seus problemas e dificuldades. Eu não sou essa deficiência. Isso aqui faz parte do propósito de Deus para minha vida. Isso tudo que você está vivendo faz parte dos propósitos de Deus para a sua vida. Comece a aprender com tudo isso, dê valor para esses momentos, porque amanhã, algum dia, você vai conseguir ensinar para muita gente aquilo que você tem aprendido hoje e você pode ter certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas.
As pessoas precisam de histórias reais. As pessoas precisam que você conte a sua história. Eu sei que existe alguma coisa aí dentro de você que hoje está mal resolvida, mas que se um dia você resolver, você vai conseguir ajudar muita gente. Então, gente, em relação à minha deficiência, hoje eu sou muito tranquilo, graças a Deus. O meu emocional ele não se abala mais em relação a isso, porque hoje eu consigo me olhar e enxergar que Deus ele tem um propósito em relação a tudo isso. Agora você também precisa fazer isso. Pare de dar desculpas e comece a olhar para frente. Pare de pensar naquilo que você acha que você é e comece a pensar naquilo que Deus fala que você é. Você nasceu para vencer, cara. Você nasceu para ser feliz. Então vá e faça a sua vida valer a pena. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma e não se esqueça, pelo amor de Deus, de se inscrever nesse canal, de curtir, de compartilhar esse vídeo pra geral. Obrigado por ter assistido aqui e tamo junto!